iniciamos semana passada uma série de meditações. Nós estamos meditando nas bem-aventuranças. Domingo passado, nós vimos na introdução como Jesus condensou todos os seus ensinamentos no mais conhecido como Sermão do Monte. Jesus está falando sobre isso, sobre que o Evangelho é a vinda do reino de Deus. Jesus condensa então todos esses ensinamentos do reino de Deus vindo ao nosso mundo. Como nós falamos, é o mundo de Deus invadindo o nosso mundo. E Jesus então, ele passa a falar como nós podemos viver esse reino de Deus na vida prática. O Evangelho na prática do dia a dia. E é sobre isso que nós temos meditado. Iniciamos semana passada sobre o Evangelho na prática. Você pode ir abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, onde nós paramos no versículo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou recapitulando um pouco sobre o que nós vimos. Domingo passado nós vimos aqui que a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito, conforme nós vimos, é a porta de entrada para o reino de Deus. Pobre de espírito é aquela pessoa que entende que ele precisa de Deus. Nós vimos que a mesma palavra usada para mendigo é aquele que entende que ele é carente de Deus, que ele precisa da misericórdia de Deus, pois ele sabe que ele é pecador e que ele não conseguiria salvar a si mesmo. Então nós vimos que para vivermos o Evangelho na prática, nós precisamos deixar todo pensamento, todo sentimento de autossuficiência, de autoindependência, e nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Deus. Isso é ser pobre de espírito. A segunda bem-aventurança ainda vai continuar nessa linha. Jesus falando sobre a pecaminosidade do homem. Então vai continuar nessa linha de pessoas que entendem quem são e que entendem quem Deus é. Bem-aventurados são os que choram. É isso que nós vamos ver hoje. Você talvez já ouviu dizer que chorar faz bem. Você já ouviu isso? Tá bom, talvez você nunca ouviu isso, mas talvez você já ouviu. Quem não chora... Vamos lá, quem não chora, não mama, né? Chorar faz bem e todo mundo chora. Todo mundo chora. Choramos por muitas razões. Choramos pela dor, choramos por uma enfermidade, choramos pela partida de alguém, choramos de alegria, choramos de tanto rir, choramos até descascando cebola. Né? Chorar faz bem. Aliás, chorar lubrifica as retinas, chorar abaixa o batimento cardíaco e chorar também alivia o estresse. Então faz bem também para as emoções chorar. Mas existe um choro ainda melhor, um choro que pode trazer ainda mais benefícios que vão ecoar na eternidade. Um choro que as pessoas têm deixado de chorar, um choro que a igreja tem negligenciado chorar. Mas que choro é esse? É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Dividiremos o versículo em 3 partes, em 3 pontos. O primeiro ponto que nós iremos ver é um choro pelo pecado. O segundo, um choro que se opõe à cultura. E o terceiro, a esperança para os que choram. Um choro pelo pecado, um choro que se opõe à cultura
e esperança para os que choram. Então a primeira coisa que eu quero meditar com você nessa série de meditação, nessa segunda mensagem, é um choro pelo pecado. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 e versículo 4, para lembrarmos o início desse Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Como nós dissemos aqui, todo mundo chora. Chora de dor, chora de alegria, chora de rir, chora descascando cebola. Todo mundo chora, mas nós precisamos destacar aqui algumas coisas. Esse choro que Jesus está falando não é o choro carnal, ou seja, o choro pela perca de coisas. Não é isto que Jesus está dizendo. Também não é um choro pelas consequências do erro. A gente erra, e quando nós colhemos a consequência, nós choramos. Todos nós choramos, mas não é esse choro. Também não é o choro de estar fazendo algo errado e depois nós iremos enfrentar isso, essa consequência, e nós não queremos lidar com isso e choramos. Não é um choro de olhos molhados e de coração seco. Não é o choro, segundo Joel capítulo 2, versículo 13, disse que eles estavam chorando um choro errado, e Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É um choro que começa de dentro. Também não é um choro de remorso. Então, por o que devemos chorar? O que Jesus está dizendo aqui? O que é esse choro? E o texto nos dá pelo menos 2 motivos para nós chorarmos. Jesus está nos dizendo que o primeiro motivo é nós devemos chorar pelo nosso pecado. Devemos nos entristecer pelo nosso pecado. O choro que Jesus falou aos seus discípulos e está falando conosco nessa noite é o choro do arrependimento. Do arrependimento pelo próprio pecado. Jesus está dizendo que feliz é aquele que reconhece a sua queda espiritual. Jesus está dizendo que feliz é aquele que entende que ele está destituído da glória de Deus, que ele estava afastado de Deus, que ele é pecador. Jesus está dizendo que feliz é aquele que entende que ele é desobediente, é aquele que entende que ele merecia a ira de Deus, e ele chora por causa disso. A palavra usada é pantoutes, que significa lamentar, prantear ou sofrer de dor intensamente. Jesus está ensinando que devemos, judeu aí, senão eu não enxergo não. Jesus está ensinando que devemos sentir dor, tristeza pelo nosso pecado, ao ponto de não tratarmos o pecado com normalidade. Jesus está nos ensinando que nós devemos sentir tristeza ao pecado ao ponto de não entender que pecado fere a Deus, e que pecado não pode ser tratado de forma normal. Então nós devemos ficar tristes pelo nosso próprio pecado. Essa tristeza é a tristeza segundo Deus, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. É essa tristeza que nós temos que ter. A tristeza segundo Deus, que vai sempre nos levar a um arrependimento para a salvação. Mas Paulo dá uma vírgula e diz: a tristeza segundo o mundo leva sempre à morte. Então é bom ficar triste. É bom demais ficar triste.
triste pelo nosso próprio pecado, porque se você se entristece quando você falha, quando você erra, quando você peca, é sinal que está havendo produção de arrependimento para a sua salvação. David Brainerd, aliás, tem um livro, né? Se você está na live, eu emprestei esse livro para você, me devolve em nome de Jesus, que eu cacei ele essa semana e não achei. Mas ele tem eu não lembro para quem foi, mas ele tem um livro que, segundo Jonathan Edwards falou, perguntaram para ele, para Jonathan Edwards, Jonathan, qual livro eu devo ler após a Bíblia? Ele disse, leia o Diário de David Brainerd. E David Brainerd, eu tinha notado essa oração de David Brainerd. No dia 18/10/1740, ele orou assim: em minhas orações matinais, minha alma se desfez em lágrimas, e chorei amargamente. Chorei, chorei, chorei. Chorei por causa da minha extrema maldade. Vírgula, me entristeci de tal forma que a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Esse choro produz arrependimento e nos conduz para a salvação. É esse tipo de tristeza que nós devemos sentir, é esse tipo de choro que nós devemos derramar. Hoje nós choramos pelos tempos difíceis. Ou então nós choramos por coisas externas, choramos por perca de coisas, choramos até mesmo por orgulho ferido, não é verdade? Enfim, choramos por tantas coisas, mas nós não choramos pelos nossos corações duros, não choramos quando ferimos a igreja de Jesus, não choramos quando falamos mal de pessoas, não choramos quando fazemos algo que entristece a Deus, mas basta perder alguma coisa física, um objeto, nós choramos. Basta alguém falar alguma coisa para você ou para mim, nós emburramos no canto. Basta alguém cutucar o nosso eu, o nosso orgulho, abro mão de tudo e pronto, acabou, e choro. Mas nós não choramos pela nossa omissão, não choramos pelos nossos atos que desagradam a Deus, não choramos pela nossa desobediência a Deus, não choramos quando pecamos, nos omitimos ao serviço de Deus, nós não choramos quando nos omitimos à missão de Deus no mundo, nós não choramos. E é isso que Jesus está dizendo: bem-aventurado é aqueles que choram, que entendem que são pecadores, que são miseráveis, que precisam de Deus. Jesus está falando que feliz é aquele que chora, o choro do arrependimento. Contudo, nós não podemos limitar então esse choro somente ao que ocorre a nós, mas também chorar a tudo que está ao nosso redor, ao pecado. E isso nos leva ao segundo motivo que nós devemos chorar: chorar pelo pecado dos outros. Mas espera aí, pastor, como assim? O que eu tenho a ver com o pecado dos outros? Salvação não é individual? O que eu tenho a ver com o pecado dos outros? Então eu quero te mostrar alguns versículos na Bíblia que homens choraram pelo pecado dos outros. Salmo 119, 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Davi chorando pelo pecado dos homens. Isso deve nos incomodar, mas não incomodar para brigar. Os caras ficam incomodados para brigar, para discutir, para xingar no Facebook, para arrumar briga no Instagram, mas não chora pelo pecado das pessoas. Lamentações
de Jeremias, capítulo 3, versículo 48 e 49. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da tua filha e do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Jeremias chorando por causa da cidade de Jerusalém, por causa da destruição que veio na cidade e que veio sobre o povo. Será que a situação da nossa cidade tem nos incomodado de tal forma? Eu preciso fazer algo. Se eu não fizer algo, eu preciso chorar, eu preciso orar, eu preciso sentir a dor dessas pessoas da cidade. Deus me colocou em Americana, no bairro tal. Para quê? Eu preciso sentir isso. É isso que esses homens de Deus sentiam. Neemias capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias orou pela nação e chorou, se lamentou. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Olhar para a situação da nação e não apenas ficar revoltado, mas nós precisamos chorar. Nós precisamos falar para Deus. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos orar e falar: Deus, nós queremos uma mudança nesse país. Deus nos chamou para isso. Devemos chorar pela remoção dos princípios. Devemos chorar pela nossa cidade, para que Deus nos use para alcançar famílias que estão sendo destruídas, para alcançarmos relacionamentos, casamentos que estão destruídos. E nós, como igreja, nós não podemos tratar com normalidade, entrar no culto de domingo, sair no domingo e pronto, fechar numa bolha. Não. Feliz é aqueles que choram. Nós precisamos chorar pelas nossas crianças que estão sendo atacadas nas escolas, na internet, na televisão. Chorar, meus irmãos. Não sei se você sabe, mas agora a lei do aborto voltou, está pronto para ser julgada, já está na mão lá do STF. E o povo de Deus precisa chorar por causa disso. Isso tem que mexer com a gente. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados e pelo pecado que está no mundo. Nós precisamos disso. Segundo, um choro que se opõe à cultura. Mateus capítulo 5 e 4, bem-aventurados os que choram. Os que choram. Essa bem-aventurança é um paradoxo, pois a cultura de hoje é o mesmo de dizer felizes são os infelizes. É um paradoxo hoje, porque feliz é o que chora, isso se opõe a tudo que é passado de felicidade hoje. Desde quando feliz é o que chora? Desde quando isso? Se toda a estrutura hoje influenciada pela cultura está centrado na loucura do prazer, se toda a estrutura da sociedade está centrada e baseada numa busca desenfreada de satisfação, como feliz é o que chora? Como se o feliz é o que chora se a sociedade está baseada na busca pelo dinheiro e gasto apenas para diversão. Como um negócio desse? Então é a mesma coisa de feliz são os infelizes. Tudo isso é uma forma, então, que a cultura tenta colocar em nós de uma busca pela bem-aventurança, pela felicidade. Vá, prove de tudo, experimente de tudo, sacie a sua sede,
e encontre a felicidade. C.S. Lewis chama isso de suave veneno do falso infinito. É querer colocar no coração coisas que na verdade é lugar somente de Deus. E você bebe um suave veneno de um falso infinito. Permitimos que coisas se tornem divindades, substituindo, então, como disse C.S. Lewis, esses falsos infinitos, achando que essas coisas vão preencher o vazio do nosso mundo interior. Não vão. Como falamos semana passada, Leon Morris disse: a bem-aventurança revela apenas o vazio dos valores do mundo. O Evangelho na prática vai sempre nos lançar contra a cultura do mundo. Se você quer viver esse Evangelho, se você teve o chamado de Jesus e Jesus disse para você: vem e segue-me, e você está seguindo Jesus, com certeza você vai ser lançado contra a cultura do mundo. Essa bem-aventurança está ligada ao fato de feliz é aquele que não se ilude com coisas. Feliz é aquele que não coloca o seu coração em coisas. Feliz é aquele que não vive num mundo de ilusão para produzir alegria, pois sabe que o pecado está em todo lugar. Está em todo lugar. Então, tudo isso que é passado para nós, que feliz não é o que chora, feliz é aquele que está em busca de prazer, se deleita no prazer, experimenta de tudo, vive de tudo, e então ele é feliz. Não é isso que Jesus disse. Mas terceiro e último, para refletirmos, há esperança para aqueles que choram. Mateus 5:4, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. A palavra para consolados aqui é a mesma de conforto, ou seja, esses serão confortados. Aqueles que choram pelo pecado próprio, aquele que chora pelo pecado no mundo, aquele que sente a dor das pessoas, aqueles que derramam lágrimas de arrependimento, esses serão consolados, esses serão confortados. E o choro precede o conforto, e o conforto precede a cura. A resposta é: apenas aqueles que choram as lágrimas do arrependimento, aqueles que choram pelo seu próprio pecado e pelo pecado dos outros, esses serão confortados. Então não é todo mundo que chora que vai ser confortado. Apocalipse, você vê lá os homens da grande Babilônia chorando, mas eles não serão confortados. As únicas pessoas que serão confortadas é aqueles que choram pelo seu pecado, pelo pecado dos outros, e aqueles que não se rendem à cultura em busca de um falso infinito, de uma felicidade falsa. Sabe, meus irmãos, tem muita gente ainda lidando com a culpa de algo que se fez no passado. E a pessoa está com aquele peso ainda. Algo que os persegue pela trajetória da vida. E ele arrasta essa bola de ferro pelo caminho toda a sua vida. E essa bola de ferro se chama culpa do passado. Pisadas na bola. O que as pessoas precisam fazer é chorar o choro do arrependimento. O que as pessoas precisam fazer é não ter um choro de lágrimas, não rasgar as vestes, mas rasgar os vossos corações. Chorar o choro do arrependimento, deixar essa bola de ferro para trás. Chore, confesse para Deus e tire as amarras dessa culpa, porque você vai ser consolado em nome de Jesus. Eu quero te dizer algo para encerrarmos.
Esse conforto que só quem chora pelo seu pecado próprio e pelo pecado dos outros, aquele que não se rende à cultura pelo falso infinito, esse conforto se estende também a um conforto que floresce no meio da aflição. Você é filho de Deus, o conforto de Deus floresce no meio da aflição. Nas noites escuras da alma, você é confortado por Deus. Naquele momento de aflição, onde seu mundo interior desaba, você que chorou pelo seu pecado, você recebe o conforto de Deus. Naquele momento que você entra no quarto, tranca a porta, apaga a luz e chora sozinho e só Deus vê, você que chorou pelo seu pecado, você recebe conforto de Deus. A pergunta é: antes desse conforto na aflição, desse conforto na noite escura da alma, antes desse choro, você tem derramado lágrimas de arrependimento? A pergunta é: quando você entristece o Espírito Santo, o que você sente? O que você sente? Suas lágrimas são mais feitas por fatores externos, por coisas perdidas, por objetos perdidos, por orgulho ferido, por coisas que tentam tomar o lugar de Deus? Ou suas lágrimas são mais derramadas quando você sabe que pisou na bola com Deus e o Espírito Santo se entristeceu e você fala: Deus, eu sou falho mesmo, me perdoa, Senhor, eu sou pecador. Então, o que mais tem comovido você? Fatores externos ou o Espírito Santo interno? Nessa noite, eu quero convidar você a chorar aos pés da cruz. Não tem lugar melhor para chorar, meu irmão. Não tem. Quando você entristece o Espírito Santo, é aos pés da cruz que você deve chorar. Quando você sabe que pisou na bola com Deus, é aos pés da cruz que você tem que chorar. Quando pessoas ferem você, é aos pés da cruz que você tem que chorar. Quando até mesmo Deus tira coisas de você, vá aos pés da cruz. Não há lugar melhor para chorar a não ser aos pés da cruz. Derramar lágrimas de arrependimento, rasgar o coração diante de Deus, dizer para Ele que você tem pisado na bola, que tem sido omisso em algumas coisas dele. É sobre essas coisas que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos chorar para Deus. E Jesus, então, que entrou na história, morreu por nós, perdoa os nossos pecados, vai nos consolar, vai nos confortar. Então eu quero convidar você a chorar pelos pecados da nação, a chorar pelo pecado que está no sistema, a chorar pelo pecado que está na cidade, ao pecado que está no bairro, ao pecado que está na nossa vizinhança. Eu quero convidar você a chorar pelo pecado dos outros. Quero convidar você a chorar pelos escândalos da igreja. Pedir perdão a Deus pelos escândalos da igreja. Nós precisamos chorar.
Nós precisamos nos arrepender. Então, chorar faz bem. Mas chorar para Deus, pelo nosso pecado, pelo pecado do outro, é muito melhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, oro para que o Senhor, Deus, nos dê lágrimas de arrependimento, Senhor. Oro, Senhor, para que o Senhor ouça o clamor da nossa alma que tem sede de Ti, ó Pai. Sacia, Deus. Sacia toda a nossa sede, que às vezes achamos que estamos saciando em outras coisas, mas não estamos, Senhor. Estamos nos enganando a nós mesmos, Deus. Dai-nos, Senhor, um coração quebrantado para que o Senhor derrame sobre nós todo o consolo, todo o conforto que o Senhor tem para nós, Deus. Ó Pai, oro pelo pecado dos outros, oro pela nossa cidade de Americana, Santa Bárbara, região. Oro, Senhor, pela região dessa igreja, por esse bairro, por essas ruas. Oro, Senhor, pelo bairro que eu moro. Oro pela nossa nação, Senhor. Ó Deus, o pecado está entranhado nas coisas, Pai. E nós devemos orar e chorar por isso, Senhor. Deus, que o nosso coração possa ser de verdade, Senhor. Como disse o salmista, torrentes de águas nascem dos meus olhos. Felizes são, porque os homens não guardam a tua os lei. pobres de espírito. Ó Pai, salva as pessoas. O reino dos céus Salva, Senhor, as pessoas dessa cidade. Salva as pessoas dessa nação. Salva nós mesmos, Senhor. Felizes são, salva nós mesmos, Pai. Aqueles nos consola, Senhor. choram. Nos consola. Pai, sabemos que esse consolo se estende também às aflições. Faça, Senhor, florescer o teu consolo